Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. E eu vou falar muito hoje sobre seleção brasileira, porque ontem o Felipão divulgou a lista dos convocados para o próximo amistoso no dia 5 de março. Também vamos falar de Libertadores. Ontem o Atlético Mineiro e o Botafogo conseguiram vencer a primeira partida. E também tem Campeonato Paulista. O Santos conquistou mais uma vitória, desta vez diante do Comercial. E a última notícia é que o Paulo André deu tchau para o Corinthians. É o terceiro jogador a sair do timão depois da invasão dos torcedores no CT Joaquim Grava. Tantas notícias, você consegue me dizer qual foi o destaque destas, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você. Um abraço para você ligado no Mais Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Eu acho que é mais importante mesmo. Tá difícil, mas é a convocação da seleção brasileira. E a pergunta do dia tem tudo a ver com a seleção brasileira, porque ontem o Felipão deixou bem claro que vamos ter uma surpresa na Copa do Mundo. Eu quero saber de você, quem será essa surpresa? Se você já tem alguma dica, eu já tenho um monte, o André também, mas eu quero saber a sua. E para você participar aqui no programa mais democrático do Brasil, é muito fácil. Se sua operadora não é TIM, mande o torpedo para 49122 ou 49126, se sua operadora é TIM. Coloque a palavra-chave TV Esporte e escreva a sua mensagem. Lembre-se de citar o seu nome e o local de onde você está mandando a mensagem. Antes da gente conferir o motivo aí da convocação de dois jogadores, né, que a gente não esperava do Felipão, vamos conferir quem vai para este amistoso diante aí da África do Sul no próximo dia 5 de março. O goleiro Júlio César, né, que agora não é mais do Queens, é do Toronto, Estados Unidos. Zagueiros, Thiago Silva continua, Davi Luiz do Chelsea continua e o Dante também, até aí nenhuma surpresa, né, André? Próximo aí os laterais, Daniel Alves continua, Rafinha foi a surpresa, né, do Bayern de Munique, lateral. Marcelo continua, Real Madrid. Vamos para os volantes agora. Luiz Gustavo, Paulinho e Fernandinho, outra surpresa. Vamos ver os meias, Ramires, Oscar e William. Atacantes, Hulk, Bernard e Neymar. Então vamos ouvir aí agora do Felipão por que ele escolheu o Rafinha e o Fernandinho. Principalmente o Fernandinho vem jogando muito bem no Manchester e vem chamando a atenção, é uma oportunidade. Já o Rafinha também vem trabalhando muito bem pelo Bayern de Munique, tem um passado, tanto o Fernandinho quanto o Rafinha nas seleções de base, já defenderam o Brasil, e eu sempre tenho que olhar alguém mais, porque da maneira que os campeonatos estão sendo disputados, a gente nunca pode ter a certeza que o jogador, aqueles jogadores que nós imaginamos de convocar, possam estar nas suas melhores condições quando houver essa convocação. Felipão, claramente na lista final para a Copa do Mundo, qual a possibilidade de 1 a 10 de você chamar algum jogador que você jamais tenha convocado? De 0 a 10? 10. Agora não sei se eu vou chamar, É 10 para cá e 10 para lá. Oi, Felipão. Não sei. Eu estou observando aí muitos jogadores. Mas se eu tiver que chamar, é porque eu vou ter aquela confiança de chamá-lo, pode ter certeza. Lembrem que na Copa das Confederações, ninguém apostava no Bernardo e eu trouxe o Bernardo. E o Bernardo, com aquela alegria dele, foi fantástico. Então, a gente está olhando. Daqui a pouco, eu já disse para vocês, eu gosto de um jogador que taticamente seja equilibrado, tenha boa altura, que participe na bola aérea, que saiba se posicionar defensivamente quando precisar, que saiba jogar futebol, que saiba sair bem para trabalhar uma bola. Estou dando muitas dicas. É isso aí, muitas dicas, né? André, Rafinha e Fernandinho, dois jogadores que estão em atividade. O Felipão acertou em convocá-los? Acredito que sim, eles estão vivendo bons momentos, né? Então foram boas convocações, até do Fernandinho era assim mais esperada, né? E o Rafinha também, boa convocação. Acertou em deixar... Acho que faltou aí dos estrangeiros, faltou o Felipe Coutinho.
Também, eu senti falta dele, André. É, o Felipe Coutinho tá jogando demais lá no campeonato inglês, tá deitando e rolando. Se o Felipão tivesse observado com um pouquinho mais de carinho, ele teria sido convocado. Mas convocação de seleção, às vezes, não é só o que o cara tá jogando, né? Às vezes é um ambiente de seleção, envolve outros fatores, outros jogadores que já estão sendo convocados há mais tempo, e por isso Felipe Coutinho está fora. Acertou em deixar de escanteio o Lucas e o Robinho? Acredito que sim. O Robinho já teve até um problema de contusão recente. O Lucas já não tinha participado das últimas convocações. A oportunidade para o Lucas já passou na seleção brasileira. Não vejo chance dele ir à Copa. Se o Robinho estivesse bem, jogando bem, ele seria convocado com certeza. E manter o Júlio César, foi uma boa ou não? Ele mantém o Júlio César na convocação. E ontem ele deu uma informação diferente, né? Que não está garantido que ele seja titular. Ele lembrou até, por exemplo, a situação do Tafarel, que chegou a mudar de time também uma época, para que tivesse condições de estar atuando e não perder ritmo para atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, o Parreira que lembrou isso. E o mesmo está acontecendo agora com o Júlio César. Escolheu jogar no Toronto. Toronto vai pagar o mesmo que ele ganhava lá no Queen's Park Rangers, só que ele vai ter a oportunidade de estar com um ritmo. E não vai ser reserva reserva, né? Só que ritmo é esse? Que ritmo é esse agora Parreira, de 100 lá, dias? Tem ritmo, é bem competitiva o campeonato. Não é. Pois é, ele falou isso ontem, né? E não é tão competitivo quanto na Europa, né? Mas acaba sendo mais competitivo para ele do que ficar como terceiro reserva de um time da segunda divisão do campeonato inglês. É isso aí. Esse é só o começo sobre seleção brasileira. A gente não vai falar muito, mas agora confira o Pronto Falei. O técnico Luiz Felipe Scolari disse que de 0 a 10, 10 que pode ter surpresa. Depois pensou um pouquinho e acabou refletindo que era 10 para ter surpresa e 10 para não ter surpresa. Ou seja, ele acabou mudando essa chance para 5. Mas pelo que eu senti das palavras do treinador da seleção brasileira, com certeza vai ter uma surpresa. E essa surpresa não atua no futebol do exterior, senão ele já teria convocado. Atua aqui no Brasil. É lógico que ele está esperando o Fred e vai esperar o Fred até o último momento que puder. Esse já está garantido na Copa do Mundo, a não ser que ele tenha alguma coisa mais grave que o impeça de ser convocado. E essa outra surpresa está num atacante com as mesmas características do Fred. Ele deixou as pistas. Boa estatura, bom na área, sabe se posicionar, sabe jogar, sabe trabalhar a bola. Ou seja, ele falou tão bem desse contratado que eu cheguei a imaginar por que ele não foi convocado antes, né? Mas, imaginando as possibilidades que tem no momento, lembrei, por exemplo, do Hernani. Eu não acredito que ele convoque um jogador que já tem 28 anos e que apareceu só agora na equipe do Flamengo. Eu não imagino que ele convoque o Leandro Damião. Esse faz tempo que não joga. Está se recuperando agora na equipe do Santos. Não está no ritmo da seleção brasileira. Imaginei no Walter, mas ele falou boa estatura. O Walter é um pouco mais baixo, apesar de ter uma boa presença de área. E sabe o que eu imaginei que ele vai convocar? A surpresa vai acabar sendo do Palmeiras. Vai acabar sendo do Palmeiras o atacante Allan Kardec. Ele encaixa nesse perfil. Não é um jogador tão de primeira linha para a seleção, mas é a opção do momento para o técnico Luiz Felipe Scolari. E até porque ele gosta sempre de convocar alguém do Palmeiras. Pronto, falei. Vamos para um rápido intervalo e em seguida o assunto é Campeonato Paulista, porque o Santos conquistou mais uma vitória e vamos falar muito sobre a chegada do Douglas no Vasco e a saída do Paulo André do Corinthians. Eu te espero aqui.
E agora vamos registrar os primeiros torpedos aqui no programa. Eu quero saber de você, qual jogador aí vai nos surpreender na Copa do Mundo? Quem será essa surpresa aí que o Felipão vai escalar? Você acha que vai ser quem, hein? Eu? É. Então, você falou do Allan Kardec aí, né? A gente estava discutindo hoje cedo lá na redação. Eu acho que vai ser o Allan Kardec. Ele tem as características que o Felipão disse, né, André? É. Eu estava apostando no Leandro Damião, mas no ano passado ele teve um período completamente inativo, não fez nada, né? O Walter, não, também. Eu acho que ele não tem cara de seleção brasileira. Então vai ficar, acho que, pro Allan Kardec. Eu acho que vai ser o Allan Kardec. Agora, eu gostaria que fosse o Walter. Você é fã do Walter? Eu também sou fã dele. O Allan Kardec não joga 10% do Walter. Mas o Walter... Mas tem a questão da gordura, né? Do peso. Porque a seleção brasileira é o máximo, é o top, é a última escala do futebol e é tudo perfeito, tudo bem feito. Você vê, é tudo o melhor, é do fundamento, é na condição técnica, na inteligência dos jogadores. Em Copa do Mundo é o máximo. Ele foge, e aí não né? pode faltar isso, Ele né? foge Que é completamente a questão do peso. Agora... se o Walter estivesse magro, era ele. Era ele, não tinha nem dúvida, era ele, dentro. é Walter Seleção. Tava dentro. Agora, se alguém falar para ele assim, que ele tem uma chance, ele fica até sem comer, né? Fica sem comer. Ou não, né? Ou então ele enlouquece, quer comer tudo. André, a segundona do Rio está uma vergonha. 3 clubes já saíram do campeonato, o público não passa de 500 pessoas. O único clube que consegue botar público é o Goitacás, acima de 5 mil pessoas por jogo. Isso é uma vergonha. Kleber, lá de Campos, no Rio de Janeiro. Então, que o Goitacás suba à primeira divisão e que coloque esse público também na primeira divisão. É importante Campos ter um representante na elite do futebol carioca. O João Luiz, lá do Espírito Santo, boa tarde. André e Luciana. André, o que você tem achado do meu Mengão? Ele está no caminho certo para o Bida Libertadores? Fã-clube da Luciana Vitorino, lá no Espírito Santo. Manda um beijo para ele? Mando, 7, 12, 20 para vocês. Obrigada pelo fã-clube. O Flamengo tá indo no caminho certo, né? Vamos ver hoje, né? Hoje é o grande dia para a gente saber se está no caminho certo, né? A primeira impressão é a que fica. André, o que você acha da Copa Verde? O Daniel, lá do Ceará. Ontem, quem ganhou na Copa Verde ontem teve goleada. Daqui a pouco teve goleada do Náutico. Não, Copa do Nordeste. Não, então, não, Copa Verde. Náutico de Roraima. Isso, Náutico RR. Náutico de Roraima. Eu acho que é interessante fazer esses torneios regionais, eu acho que poderia melhorar um pouquinho, fazendo torneios realmente regionais, seguindo o que a gente aprendeu lá na escola de geografia. Por exemplo, o Maranhão faz parte da região Nordeste, Piauí faz parte da região Nordeste, não é da região Norte. Então isso tem que ser corrigido. Tem que fazer torneio no Sudeste, colocando o Espírito Santo. Se viu, dona CBF? Porque para a CBF o Espírito Santo faz parte da região Centro-Oeste. Tá rolando então umas aulinhas, tem que ajustar esse tipo de coisa. Mas eu acho muito interessante esse tipo de competição. E o Ronaldo, lá de Milagre, Ceará, queria saber para qual time do Rio eu e você torcem. Então, eu não tenho um time no Rio, mas eu tenho uma simpatia pelo Flamengo. Na verdade, eu só torço pro Vila e pro Cruzeiro, mas no Rio eu tenho simpatia pelo Flamengo. E você já disse, né? Eu torço para o Flamengo no Rio de Janeiro, frequentava inclusive estádio, né, que eu morei lá a minha infância e adolescência toda, e também torço para um time do interior do Rio de Janeiro, o Serrano de Petrópolis. Tá. Vamos falar de Campeonato Paulista? Porque não tem só seleção brasileira aqui no programa, não, porque ontem o Santos conquistou mais uma vitória, desta vez diante do Comercial, 2 gols do garoto Geovânio. Leandro Damião teve 700 chances de gol, mas não conseguiu ainda marcar o seu primeiro gol pelo Santos. Então, mais uma vez, o Santos mostrando que vem com tudo para o Campeonato Paulista. E é isso, né? Eu senti ele ainda tá fora de ritmo. Tá fora, tá bem aéreo ainda, não está sentindo em casa. Tá tentando ainda se achar dentro do time do Santos. E talvez seja esse um dos motivos dele ser carta fora do baralho para a Copa do Mundo. Então tá, e é uma carta que está completamente dentro do baralho da Libertadores, André, é o Adriano, que enfim assinou o contrato, é novo jogador do Atlético Paranaense, talvez já vai jogar amanhã pela Libertadores. Vamos ouvir o que ele diz, mandou beijo para a torcida, olha o que ele falou aí. Alô, torcida, aqui é o Adriano que está falando.
Quero pedir muito obrigado pelo apoio que vocês me deram nesse tempo aí que eu tive treinando, me esforçando para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Agradecer à diretoria também, ao presidente, os jogadores, o clube. Enfim, eu acho que estou no caminho certo, estou fazendo de tudo para entrar na minha primeira partida e tentar fazer um gol já de início, sabendo que é difícil, mas nada é impossível. Eu estou muito feliz, espero que possa dar muita alegria a vocês. Enfim, muito obrigado, um abração. Eu já perguntei, eu acho que eu já fiz essa pergunta para você, mas eu faço de novo. Você acredita no Adriano? Não acredito no Adriano. Não acredito. Eu acho que a postura das pessoas até não acreditarem deve servir até de incentivo para ele para provar que ele estava errado. Mas eu não acredito que o Adriano vá se recuperar. Até porque agora recentemente, né, no início de janeiro, ele deveria ter se apresentado, ele se atrasou. Para mim, o Clube Atlético Paranaense é mais um bobo no futebol que vai ser enganado pelo Adriano. Porque o Adriano teve todas as chances do mundo. Ele teve até a seleção brasileira para ele se recuperar e não se recuperou. Teve Flamengo, teve a Roma, teve vários times, teve várias oportunidades na carreira e não se recuperou. Então, eu ainda duvido que ele vá se recuperar. Mas torço para que ele se recupere. Torço para que eu esteja errado. A musiquinha já vai chegar de novo, mais um intervalo. E no próximo bloco o assunto é Libertadores. Vamos falar sobre a vitória do Botafogo e do Atlético Mineiro, que foi muito difícil. Também vamos falar dos dois jogos que vão acontecer hoje. Flamengo e Cruzeiro estreiam aí no torneio continental. Eu te espero aqui. De volta a Mais Esportes e agora o assunto é Libertadores. Vamos conferir como foi a vitória do Botafogo ontem dentro do Maracanã. Estavam sendo esperados 50 mil torcedores, mas apareceram só 30, mas foi o suficiente para dar muito incentivo para o Botafogo, que ontem comandou, né? Quem fez o primeiro gol foi o Tanque Ferreira, que estava sendo criticado porque ainda não tinha marcado o seu, mas o cara tem experiência com Libertadores e ontem a gente percebeu isso. E o outro gol, eu quero que vocês coloquem novamente, eu quero ver de novo o golaço do Alisson. O Alisson que vem se destacando muito, não chegou como titular no Botafogo, mas já fez 3 gols diante do Deportivo Quito e ontem garantiu mais um de fora da área. Foi artilheiro, André, em 2011, jogando pelo Cruzeiro na Libertadores e já é artilheiro na Libertadores de 2014. Um Botafogo muito bom, né, André? Nesse início de Libertadores. E vale lembrar, né? O maior artilheiro do Botafogo em Libertadores é o Alisson. Tá bom, André. O Túlio Maravilha tinha feito 2 gols, ele fez 3, agora 4 gols. É isso aí. Tá de parabéns, o Botafogo super. Cresceu, tá me surpreendendo o Botafogo. Eu também, eu não esperava tudo isso, sabia? Tava a cara que não ia nem passar da Libertadores, mas o time incorporou, o time cresceu, o povo nem lembra mais de Sidorf lá. Vamos falar de Atlético Mineiro, porque ontem foi difícil, viu? O Atlético Mineiro foi lá para Venezuela tentar uma vitória e nos 42 minutos do segundo tempo, o Jô conseguiu fazer esse gol aí. Que dificuldade. É um Atlético totalmente diferente do Atlético de 2013. Sem ritmo, parecia que o jogo estava em câmera lenta. Impressionante. Nenhum jogador se destacou, nem Ronaldinho, nem Tardelli. O Jô, eu nem sei como é que ele conseguiu fazer esse gol. Depois desse gol do Jô, aumentam as chances dele aí na seleção? Aumentam as chances. Esse gol foi importante. Gol em Libertadores, é gol em momento tenso do jogo. E o Jô, quando ele substituiu o Fred durante a Copa das Confederações, ele se saiu muito bem. Se saiu muito bem. Então, ele é um jogador que eu acredito que estará entre os convocados para a próxima Copa do Mundo. Deixa eu mandar um abraço para o nosso repórter Humberto Castro, está lá nesse momento no restaurante do Tizé. Tizé! Um abraço para o Tizé, um abraço para o Keu, lá no restaurante, e o Humberto Castro está lá assistindo, e todos os clientes lá, um abraço e uma boa tarde. Bom apetite para vocês. Bom apetite, tá tarde. Vai dar 2 horas, almoça tarde, né? André, vamos falar um pouquinho do Paulo André? Porque o Paulo André deu tchau, né, pro Corinthians, é o 3º jogador do Corinthians que saiu depois da invasão dos torcedores. Primeiro foi o Pato, depois o Douglas e agora o Paulo André, o Bom Senso Futebol Clube, perdeu seu líder, André. Perdeu seu líder, eu acredito que vai acabar. Vai acabar? Vai acabar. Mas tem o Alex. O Alex? O Alex. Não vai dar conta sozinho, não. O Sidorf foi embora. Aí eles têm o Paulo César, ex-jogador, tem o Zé Roberto também, ex-jogador. Então, não vai prosperar, não. E eles não têm, assim, uma base, não têm ideias suficientes para fazer com que esse bom senso
continue, não. Então a plantinha não foi plantada. A plantinha, ó, a semente. Foi, mas faltou por parte deles uma maior decisão. Eles mostrarem realmente o que eles queriam. O que eles queriam era jogar menos. Então tá. Temos 1 minuto para você registrar mais torpedos. É isso aí, ó. Fábio Costa de Campo Formoso, na Bahia. Seleção é momento. O momento é do Hernani. Quem ganha a Copa do Rei, quem ganha o Carioca, quem ganha o Paulistão, quem ganha a Copa do Nordeste. Junho e Aurora. Junho, vou pensar sobre esses negócios aqui. Amanhã eu te respondo. O Daniel está dizendo que vai ser o Adriano convocado. Um abraço para o Valdoir Tchê e a Lucinene, lá de Caxambu. O Valdoir hoje está de folga e está assistindo o nosso programa. E o professor Eduardo também está assistindo. Um abraço, professor Eduardo, nosso diretor. O Mike Macedo, de Taguatinga, Tocantins. Boa tarde, André. Boa tarde para você também. Um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço para o Lismar, também acompanhando o nosso programa. Douglas do Ceará diz que a surpresa será o Luiz Fabiano. A surpresa gente esqueceu de do falar. Felipão. Ele tem as características que o Felipão disse? Tinha uns 10 anos atrás. Uns 10 anos? Então tá. Do jeito que vai o campeonato, na minha opinião, o Palmeiras vai ser campeão paulista. Vai Verdão. Marcele de Aparecida de Goiânia. Fabrício de Goiânia pergunta se o Palmeiras tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Tem chance, sim, todo mundo tem, mas é difícil. É muito cedo ainda, né? Tanta coisa vai acontecer. Acho que está no caminho certo, Palmeiras. Mudou demais. Está no caminho certo. Esse é o caminho mesmo. Então vamos embora? Um abraço para o Tony, lá de João Pessoa, na Paraíba, também acompanhando o nosso programa. É isso, a gente volta amanhã, à 1h30 da tarde, com mais assuntos para você. Uma ótima tarde, tchau.